No meio de tantas correções e tantos vestibulares, resolvi olhar aqui para um best-seller brasileiro, livro de grande sucesso, tremendo livro. Fica a dica de leitura. Se você não leu este livro ainda, primeiro vá ler, depois vem aqui para a aula, tá bom? Então esta aula aqui é para quem já leu o livro. Tem spoiler, como vocês dizem, né? Tá aí a propaganda que eu estou fazendo, né? Para dona Carla Madeira com o livro Tudo é Rio, um dos melhores livros que eu li aí ultimamente. E aqui, coração, você tem a fabulação, aquilo que nós comentamos, né, naquela aula do direito à literatura. A gente tem necessidade de sonhar, de conhecer obras que tenham grandes enredos. Esse é o grande mérito aqui da Carla Madeira neste livro Tudo é Rio. Vejam que é uma autora de 60 anos de idade. Começou na publicidade e ela leva muita coisa da publicidade para a literatura. Beleza? Então, começando a falar do livro, Narrador Onisciente. Então é aquele narrador que sabe tudo e que conduz a história toda. A história tradicionalmente narrada por um narrador onisciente. E ela abre de uma forma que, vejam, inusitada. É aquele início abrupto, né? Aquela ruptura com qualquer tradição. Ela vai começar com esta palavra. A primeira palavra do livro é puta. Falei. Quem é puta? Lucy. Vou chamar de Lucy. Se você quiser chamar de Lucy, problema seu. Tudo bem? É difícil acreditar que Lucy tenha caído de amores logo por Venâncio, marido de Dalva. Aqui você já tem logo no primeiro capítulo as três personagens centrais da narrativa. Beleza? Lucy trabalha como prostituta e ela vai praticamente ali, vamos dizer, né, se apaixonar. Olha que loucura, né? Uma puta apaixonada por Venâncio, marido de Dalva. Por enquanto você não sabe ainda quem são essas personagens, mas o triângulo já está ali montado. Venâncio, sujeito afastado de qualquer vaidade. Já é apresentada a personagem, mas ainda sem grandes detalhes. E o tema corriqueiro, ela própria comenta, né? A publicitária e escritora Carla Madeira, o narrador aí, comenta. A bobagem de sempre, gostar de quem não gosta da gente. Então a Lucy, que pode ter todos os homens desejam essa Lucy, ela quer o Venâncio. E o Venâncio vai fazer exatamente o contrário, né? Ela se oferecia, ele recusava. Chegava à zona e deitava com qualquer uma, menos com a Lucy. Lucy, que é a mais procurada, a mais desejada de todas. Vai conduzindo a história e vai estabelecendo cortes na narrativa. Essa é a técnica que ela usa o tempo todo. São vários e vários cortes. Tá contando a história, corta e vai para outro momento, vai para outro tempo, vai para outro foco. Cortou no capítulo 3 para falar de amor. Começou falando, né, da sexualidade. Tudo bem que estava lá misturada e envolvida também com amor, mas agora ela volta para contar a história de quem? Venâncio e Dalva. Venâncio e Dalva casaram apaixonados. Vejam, não fica enrolando, né? O estilo dela de escrever, o estilo da Carla Madeira é direto. Ela conta tudo sem ficar enrolando, como um rio. Tudo é rio, inclusive, né, o estilo dela, o estilo que ela segue na obra. Até que Dalva engravidou. Então ela já traz as coisas sem muito aviso. O que vai bem no amor deles? A paixão assim, bem calorosa, bem ardente. Não é puro sentimento, não. É sentimento e sexualidade. Eles se dão bem em todos os sentidos, Venâncio e Dalva. Até o momento em que ela fica grávida. Aquilo que poderia coroar a relação foi o problema. Aí surgiu o problema. Por quê? Porque o Venâncio é todo errado
no sentido do ciúme doentio. Tudo bem? Lembra, né, bastante aí nesse sentido do ciúme doentio o nosso querido Bentinho, né, o Bento Santiago, da grande obra Dom Casmurro. Ele arrancou o menino dos braços dela e jogou longe, bateu em Dalva, bateu, espancou. Ou seja, né, aquele homem bom, aquele homem, né, que era um bom marido, aquela paixão que unia os dois, ela praticamente ele vai por água abaixo, tudo bem? Quando ele vê a criança, né, ganhando esse espaço do amor da Dalva. Ou seja, ele vai ter que disputar, né, o amor da esposa com o filho. É um Édipo às avessas, né? A gente vai ver daqui a pouco aí. Então os sentimentos, eles correm e escorrem sem nenhuma sutileza. Por isso que é o estilo caudaloso aí de um rio. E o poder de síntese, né, que vem da publicidade. Capítulo 4 dela, dor. Acabou o capítulo. Não precisa dizer mais nada, né? Qual é o sentimento da Dalva depois de uma reação dessa, né, do marido? E aí é lógico, né? O amor frustrado, vejam, mais um corte, ó, ela vai cortando. Focaliza, a câmera vai lá focalizar uma personagem, uma situação, corta e vai para outra. Aqui, ó, Lucy, possuída de aflição. Por quê? Porque ela quer o Venâncio de qualquer jeito, ela sempre teve todos os homens que ela quis, ela quer o Venâncio e ela não consegue. Então esse amor frustrado dela vai virar vingança. E a vingança vai cair sobre quem? A pobre coitada da história, né? A Dalva. Então ela espera a Dalva passar ali na frente, né, da zona de meretrício, e ela vai se vingar na pobre coitada da Dalva. Tudo bem? Vai se vingar fisicamente, violentamente. Já não tinha dúvida de que a culpa era daquela vaca sofredora. Coitada da Dalva, né? Que é uma boa alma e uma alma caridosa, não tem nada de vaca, ela só é a sofredora. Tudo bem? Então a Carla Madeira constrói, cria um grande enredo, né? Porque ela vai, ó lá, criando suspense e suspendendo a narrativa. E com isso ela mantém a curiosidade do leitor. É aquele livro que você lê em 2 dias, 3 dias. Você não consegue largar o livro. Então é um livro gostoso de ler. Se você já se interessou, para aqui a aula, vai ler o livro e depois você volta. Tá bom? Porque o livro realmente é muito bom e muito legal. Capítulo 7, mais um corte. A história de Lucy vai contar, vai retroagir, vai voltar no tempo para contar quem é essa Lucy. Essa Lucy que está aí desejando, né, o Venâncio e se vingando na Dalva. Era mais do que bonita, tinha alguma coisa irresistível no seu jeito. Perdeu mãe e pai ao mesmo tempo. Ou seja, essa Lucy tem um trauma. Vivia muito bem com pais muito bons, só que perde os dois, vira órfã muito cedo, muito criança. Então, esse trauma, essa ferida aí que não cura. Beleza, coração? Ela vai ser adotada, mais ou menos adotada, né? Na casa da tia Duca. E na casa da tia Duca, ela vai ter que conviver com as primas Cleia e Valéria. Se você conhece aquela história da gata borralheira, da Cinderela, é um pouco isso. Tudo bem? Então ela usa e abusa aí desses chavões, mas já vou dizer, né? Ela vai usar o clichê, mas ela vai desmontar o clichê, ela vai aprofundar o clichê. Então ela usa a ideia da Cinderela, mas não para ali, né? Não fica ali. Ela vai a fundo na questão. Tudo bem? Mas a princípio, para você entender a história bem fácil, né? É uma espécie de gata borralheira e de Cinderela. Tudo bem? Só que é uma Cinderela, olha lá, bem quente, né? Uma Cinderela da sexualidade, do sexo à flor da pele. Então não é aquela historinha, aquele conto de fadas, né? Como se vingar da tia Duca? Essa tia Duca que dá tudo para as duas filhas e praticamente não dá quase nada, né? Para essa sobrinha que foi ali, entre aspas, adotada.
Quando Lucy ficou moça, não era mais possível ignorar a força do corpo dela. Tio Brando, olha os nomes que ela usa. Imediatamente você vai lembrar de quem, né? Do ator, do grande ator Marlon Brando, né? E dos filmes picantes que ele fez aí ao longo da grande carreira. Tio Brando não botava o olho nela como queria, tinha medo de perder o controle. Ou seja, a Lucy vai virando adolescente e vai ficando cada vez mais irresistível. Se tua tia te pega comigo, te bota na rua. Eu vou ser perdoado, você não. E aí, praticamente, esse Brando, esse tio, vai ser um orientador. É ele que sugere a carreira para ela. Olha lá. Não tem homem na cidade que não possa ser seu. Aprenda a não engravidar. O resto parece que você nasceu sabendo. Ela queria ser puta. E se ela queria, bastava. Na verdade, ela queria a partir dessa sugestão do tio. Tudo bem? A partir dessa sugestão do tio, ela percebeu que sim, ela tem esse poder nas mãos. Olha lá, ela é a puta Deus, dona de destinos. Ela faz o que ela bem entende com os homens. Ela brinca com o desejo dos homens. Então a Lucy é o poder do sexo. Só que lembra, ó, você já leu. Ela está completamente dominada pelo Venâncio, pela recusa do Venâncio, porque o Venâncio foi o primeiro que disse não para ela. Ela consegue controlar todos os homens com o poder do sexo, menos o Venâncio. Então isso mexeu com a Lucy. Agora a gente está entendendo, né? Por que mexeu tanto com ela assim. Tá? E aí a publicitária, né? Carla Madeira se diverte, né? Publicitário tem que encontrar o quê? Slogan, frase curta, né? Brinca com isso. E aí ela vai se divertir aqui. Trecho, gente. Emputalhando os ofícios. Isso ela, ainda adolescente, se divertindo ali na cidade, né? Seguindo a sugestão do tio Brando. Brincando de ter poder. Perdeu a censura. E aí vem. Poria o veterinário de 4. O dentista deixaria de boca aberta. Daria ao jornalista um furo ou 2. Ao professor, uma lição. Aos políticos, as piores sacanagens debaixo do pano. Deixaria o padeiro assado. Riu do padeiro assado, mas teve um pouco de medo quando pensou no padre de joelhos. E assim foi. Lucy escolhia quem queria e lançava a flecha. Ou seja, né, ela é um cupido às avessas. Não é a flecha do amor, né, mas é a flecha do tesão, do desejo. E todos os homens ali prometeram mundos e principalmente fundos. Então ela brinca, né? A linguagem dela é fácil, é acessível, é gostosa de se ler. Porque ela tem esse talento aí que vem da publicidade. E ela usa e abusa desse talento. Tá? De que adianta ter todos? A nossa querida Lucy quer vingança. E ela quer se vingar de quem? De quem negou amor a ela. Ela vê o quê? Ela vê a tia Duca como alguém que não deu o amor que ela merecia receber. Alguém que criou diferença entre as filhas naturais e essa, vamos dizer, né, sobrinha que é uma filha adotiva. Ficar sozinha com Brando aquele dia era o esperado. Tinha chegado a hora, queria o tio, e para ele tudo que ela sabia fazer ia sair de graça. Ela já está ganhando dinheiro desses homens todos da cidade, mas agora ela quer o tio. Quando a tia Duca pega o marido ali no flagrante, né, com a Lucy, lógico, a reação é essa daqui, né? Sai da minha casa, eu te dei tudo, ingrata, miserável, eu tratei você como uma filha. E aí é óbvio, né? Ela reage da mesma medida e com a mesma intensidade. É a intensidade do rio. Tudo, né, vem se arrastando como as águas de um rio. É tudo muito intenso. Mentirosa. Você me tratou como filha? Mentirosa, beata falsa, bondosa de meia tigela. Então ela conseguiu realizar a vingança dela, sempre com aquele poder, né, da sexualidade.
Mais um corte na narrativa, a gente já conhece aí a história da Lucy, as origens da Lucy, por que ela é quem ela é, e aí nós temos, né, mais um corte e mais uma retomada. No dia em que Venâncio arrancou o filho dos seus braços, voltou, né? Tá focalizando quem agora? Guardou lá a Lucy e agora está focalizando Dalva e Venâncio. Não na paixão, mas no momento ali da ruptura, no momento do corte na relação entre eles. Quando o Venâncio, enlouquecido, não dá para dizer outra coisa, né? Tem essa atitude completamente inesperada. Arrancou o filho dos seus braços quentes e o atirou longe. Ela conheceu a dor desumana de perder tudo. Dalva perdeu o homem que amava. Não dá mais para confiar, né? Não dá mais para manter uma relação com o homem que faz isso. Perdeu o filho que amava. Ela considera que a criança, né, um recém-nascido, com essa atitude violenta do pai, não tenha sobrevivido. E ela perdeu a fé. Então ela perde praticamente tudo, né, a Dalva. Dalva é a sofredora. Vocês já perceberam, né? Depois ainda vai receber o quê? Agressões e a violência da Lucy. E aí a pergunta que fica, de onde veio aquele ódio do Venâncio? O que explica essa reação do Venâncio? Que é uma reação completamente absurda, é filho dele, tudo bem? Ele está reagindo dessa maneira com o filho dele. Capítulo 14 vem o que? Um recuo cronológico para explicar um pouquinho de quem é essa Dalva. Olha o nome da mãe da Dalva, os nomes são diretos. Tudo é muito direto dentro do livro. E isso é legal, gente, porque não fica enrolando, né? Ela tem muita história para contar. Então ela não precisa ficar cozinhando. Tá? A mãe da Dalva se chama Aurora. E o que a Aurora faz? Ela iluminava as pessoas, ela é um modelo de amor. Aqui é o amor bem resolvido. Olha quem é Aurora e mãe da Dalva. Seu gosto pela vida, sua risada larga, sua boa vontade de servir nunca foram um impedimento para disciplinar os meninos. Então, também um casamento feliz e bem resolvido. E aí, vários filhos criados nesse ninho de amor. Essa casa repleta de amor, a Dalva vai ser uma cria aí desse ninho de amor. Não tinha grito, não tinha beliscão debaixo da mesa, nem vara de marmelo. Ou seja, todos podem crescer em harmonia. Todos podem, né, formar a sua personalidade dentro desse ambiente doméstico de carinho, de amor. E a Dalva, já moça, vai se apaixonar justamente pelo seu Venâncio. Aí vai contar, né, como eles se conheceram, como né, que aconteceram os primeiros contatos entre eles. Então a paixão dos dois. Ela passa em frente à marcenaria dos Alves e lá dentro estava o Venâncio. Então vai contando a história aí da paixão dos dois. Bom? E aí, coração, o contraponto do amor é a violência, a gente já percebeu, né? O amor mal resolvido, o amor que não encontra, né, por onde correr como as águas de um rio, ele vai encontrar um bloqueio e esse bloqueio se manifesta na forma de violência. Então são sentimentos contraditórios, mas todos, né, com muita intensidade. Vai contar um pouquinho então agora do porquê o Venâncio reage dessa maneira. Então, as origens do Venâncio. Tinha vergonha da brutalidade dele. Muitas vezes quis que o pai desaparecesse. Sofria a insuportável saudade de ter um pai que nunca teve. Olha o oposto. Enquanto a Dalva é criada nessa estufa de carinho e amor, Venâncio não teve a mesma sorte. Então ele teve o quê? Um pai violento, um pai agressivo. Ele não encontra dentro da casa dele o mesmo amor que a Dalva encontrou. E aí é lógico, né? É o mesmo motivo da Lucy. A Lucy perdeu os pais, né? E aí não encontrou com a tia Duca o mesmo amor. O amor que ela merecia ter ou que ela julgava merecer, né, receber da tia. Então a falta do amor na infância é o que vai motivar aí tanto as reações da Lucy como as reações do Venâncio.
ninguém para ajudar a carregar aquela cruz pesada, aquele homem áspero e infeliz. Ela aguentou por muito tempo, calada, até que, sem dizer nada, fez as malas e foi viver com o filho. Ou seja, a esposa Inês, né, e o filho Venâncio abandonam esse José, esse pai violento. Quando José caiu de cama, doente, sem forças, Inês e Venâncio voltaram para casa. Então é aquele lar desfeito e aí refeito somente na doença. Tudo bem? E o Venâncio vai aprendendo a ser o quê? Uma pessoa triste. Então, Venâncio vive uma solidão triste, até jovem, até o momento em que ele vai conhecer a Dalva. Os olhos de Dalva se encheram de água. A água está aí o tempo todo, no Tudo é Rio. Ela queria abraçar Venâncio, cuidar dele, gostar dele para sempre. Só que aí vem a grande pergunta do livro, talvez aí o tema principal, né, da obra da Carla Madeira, Tudo é Rio. Mas o amor é capaz de curar todas as feridas? O amor da Dalva vai ser capaz de curar essa ferida do Venâncio? Será, coração? Então aí você fica naquela curiosidade, você quer saber o que vai acontecer na história. Então o livro te prende o tempo todo. Mudança sem muita mudança. A vida do Venâncio muda a partir do momento em que ele conhece a Dalva? Muda. Mas ele muda de fato? Não. Participar daquela família foi uma mudança profunda na vida dele. Ficava impressionado com a liberdade de uns com os outros. Existia um calor entre eles. Então é aquele modelo de família que ele não teve. Então é lógico, né? Quando ele é bem recebido naquela família, é ali que ele quer ficar. No entanto, Venâncio sofria de ciúme. E aí ele não consegue se libertar de quem ele é. Por isso, no dia em que Venâncio perdeu a medida, isso já havia acontecido antes do casamento deles. Ou seja, a Dalva, né, já sabia antes de se casar. Dalva levou um susto de verdade, teve raiva e vergonha misturadas, brigou feio. Era o melhor amigo de seu irmão mais velho, Túlio. Tinha um apelido de Bambu. Ou seja, o Bambu foi lá dar um presente para Dalva no aniversário dela e a reação, né, do Venâncio foi a pior possível. Partiu para cima, desceu a porrada aí no tal de Bambu. O medo esmagou o coração de Venâncio. Não sabia desfazer o que estava feito. Sentia vergonha de ser o que era, filho de seu pai. Ou seja, ele quer ser daquele jeito? Não, mas ele é. Ele não consegue fugir, né, de ser quem ele é. Essa é a grande questão aí, né, para o Venâncio. De novo, qual é a técnica que ela usa? Ela vai contando, ela vai enredando a gente, vai enredando o leitor, cortou e talvez, né, faça isso para adiar a resolução. Dessa maneira, ela vai ter ali, né, o leitor nas mãos, né, o tempo todo. Já estamos no capítulo 21. E agora ela vai contar a história de quem? Dessa Aurora, dessa mãe da Dalva, desse modelo de amor aí que é a Aurora. Então a história de amor de Antônio e Aurora. Essa é a graça do livro. Coloquei aí, coração, em caixa alta, bem grande para você ver. Ela tem muita história para contar. É a fabulação. Então não é aquele livro que fica filosofando, enrolando. Não, tem muita história para contar. E ela vai contando. Até as personagens secundárias são plenamente desenvolvidas. Então você não tem só aquele triângulo. Você não tem só Dalva, Venâncio e Lucy. Não, agora ela vai se aprofundar na história de amor de Antônio e Aurora. Beleza? E aí é óbvio, você embarca nessa outra história. Você pega aí um barco para navegar nesse rio de uma outra história de amor. Bem legal. A Aurora era vizinha de sua tia. Aonde ela chegava, a alegria chegava junto. Linguagem simples, linguagem fácil, linguagem acessível, não cria nenhum enrosco, nenhum problema. Vai correndo.
como as águas do rio. A Aurora era mesmo diferente de todas as moças da cidade. Por quê, coração? Olha lá, seu pai, um homem culto, diferente, né? De quem? Daquele pai, daquele José, pai do Venâncio. Homem culto, estudioso, que viveu na França há muitos anos, imerso em toda a liberdade, igualdade e fraternidade que a história conseguiu enredar. Criou a filha querendo que ela aprendesse a ter suas próprias opiniões. A mãe entrou com a poesia, o jeito prendado, as rimas na ponta da língua, a amizade com as panelas e as agulhas. Então, de novo, a gente vai ter o quê? Um exemplo de amor bem resolvido. Então, a história da Aurora, vejam, ela já vive num ambiente de amor. Ela pôde crescer num ambiente de liberdade. Então, ela pôde se desenvolver, criar a sua personalidade nesse ambiente. E ela vai oferecer isso para Dalva. Então vejam, né, que são famílias bem construídas aí de pelo menos 2 gerações. Então, essa Dalva vai ser a grande personagem do livro, evidentemente, né? De novo, ela contou aquela história, voltou, né? Retornou para o casamento de Dalva e Venâncio. Ter Dalva só para ele dava vontade de ser o melhor homem do mundo. A tristeza que carregava pela vida fora não assombrava mais. Tinha vontade de acordar todos os dias só para viver com Dalva. Quem via testemunhava. Nasceram um para o outro. É um amor de muitas vidas, abençoado. Enquanto viviam somente os dois. Então o Venâncio vai estar lá feliz dentro do casamento enquanto estava ali com a Dalva só para ele. Só que aí vem a gravidez. Estou grávida, amor. Só que o filho, nessa cabeça doentia dele, é um terceiro. É um terceiro elemento e ele é o ciumento. Olha o ciúme doentio, que lembra, né? Nosso conhecido Bentinho. E um Édipo às avessas, né? Porque é o pai com esse ciúme doentio do filho. Tudo bem, coração? Lembra um pouquinho lá os 2 irmãos também, né? Lembraram do Halim, né? Daquela relação lá doentia também da mãe com o Omar. Beleza? Tinha tudo para dar certo, mas todos pagam o preço de sua história. Todos pagam o preço da sua infância. Ela vai praticamente estabelecendo, né? Histórias bem resolvidas e mal resolvidas. E aí o Venâncio não consegue escapar de quem ele é. Novo corte, mas ela vai abrindo o leque, né? Depois ela vai ter que fechar tudo isso. Esse é um enredo bem construído. Então a Lucy saiu lá daquela casa, né? Com o tio Brando e a tia Duca e vai seguir a carreira. E aí vejam, né, a publicitária brincando com as palavras, né? Manu, a dona do puteiro, recebeu Lucy de pernas abertas. Não, recebeu de braços abertos. Mas ela brinca, ela aproveita, que se diverte, né, com a linguagem. E a gente, né, lendo também. Dando o que ela queria. Manu era a puta mais caridosa da paróquia. Era justa com as meninas e nunca aceitou explorar quem quer que fosse. Depois do dia em que perdeu Dalva para sempre, ficou anos sem se deitar com mulher nenhuma. Ou seja, aqui o casamento de Dalva e Venâncio está desfeito. O Venâncio volta a ser aquele homem solitário e triste e nem, né, frequentando a zona. Quando frequenta a zona é que ele vai rejeitar e recusar a Lucy. Então vejam a história. Vai dando voltas, vai retornando, né? O remorso arruinou com ele sem perdão. Não tinha reparação possível. Lógico, ele se arrepende do que ele fez, mas já fez. Não dá para voltar atrás. Quando a noite chegava, Venâncio botava Lucy para fora. E na manhã seguinte, ela revidava em Dalva na proporção da porrada. Então vejam, Lucy quer o Venâncio, Venâncio não quer a Lucy. No dia seguinte, Lucy vai bater na pobre coitada da Dalva. Dalva é uma dupla vítima, é uma sofredora, né? Ela sofre com o ciúme do Venâncio,
ela sofre com o despeito, né, da Lucy. Lucy, que sempre teve todos os homens, não consegue ter esse homem. E quem é a culpada na cabeça dela? A Dalva. Então a Dalva vai sofrer dos dois lados. A corda foi esticando de um jeito que só podia arrebentar. Tudo bem? Então ela vai levando a intensidade e a tensão ao máximo, né? Até a hora que vai ter que resolver. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É um livro que fala de amor, né, gente? O tempo todo. É amor e sexualidade aqui o tempo todo. Venâncio reconhece ser ainda pior do que seu pai. Ele que nunca perdoou o pai, acabou agindo de uma forma pior ainda. O pai bater a cara dele na toalha molhada até o nariz sangrar, olha o trauma aí. De novo, né? A gente tem o trauma da Lucy com a morte dos pais. O trauma, né, do Venâncio com as agressões sofridas do pai. A covardia do pai em fazer aquilo com um menino de 7 anos era imensa e ainda assim menor do que a covardia de atirar um filho recém-nascido longe. Reconheceu, era pior do que o pai. Agora sentia de novo um ódio maior ainda dele mesmo. Não era melhor do que aquela puta ordinária. Ou seja, ele em relação a Lucy. Ele rejeitando a Lucy. E aí é lógico, ele lembra do que ele fez e ele não pode se considerar melhor do que ninguém. Era um homem morto no corpo vivo. Fingiu que não era ela e acreditou. Opa, aqui a gente começa a ter uma mudança. Começa a resolver a narrativa. Rejeitou, recusou por muito tempo, até o momento em que ele resolveu fingir que não era ela e acreditou. Ou seja, né, ele vai ter relações sexuais com a Lucy, fazendo da Lucy uma nova Dalva. Perceberam? Tinha anos de saudade represada. Então ele vai transar com a Lucy como se estivesse transando com a Dalva. Cada um, isolado na própria loucura, construiu o enredo que bem entendeu. A Lucy está acreditando o quê? Que ela conseguiu o que ela tanto queria. Iludida, né? Uma ilusão. Mesmo assim, caiu na armadilha da paixão voraz. Lucy deu para acreditar no amor. Vejam, depois que ela perdeu os pais, ela nunca mais acreditou no amor. Ela sempre tratou o poder da sexualidade, de ter todos os homens, mas ter desejo, não amor. Agora ela está acreditando no amor com o Venâncio. Venâncio que, na verdade, não está, né, nem com ela. E aí, coração, vejam, né, as ironias do destino, né? Vai começar a amarrar as pontas soltas do enredo. Quem vai ficar grávida? Lucy. Ela não passava de uma figurante desfocada, carta branca, uma puta virgem de amor. Não era nada, não provocava nada, nem a paixão de Venâncio, nem o ódio de Dalva. Ela que provocou tanto, né, a reação da Dalva, ela não conseguiu provocar nem o ódio da Dalva e nem a paixão do Venâncio. Ela vai engravidar do Venâncio, mas o Venâncio, na verdade, não sente nada, né, por ela. Nem Lucy nem Venâncio conseguem se libertar de seus traumas. Pelo menos até agora. Né? Será que muda? Aí fica o suspense da história. Né? Mais um nó, mais um corte. Então é o enredo. Enredo, gente, a palavra, né? Enredar, é de rede mesmo. É um tecido que você vai construindo, né? E aqui muito bem construído pela Carla Madeira. Venâncio pegou seu menino no chão, voltou, perceberam? Voltou naquele trauma. Quando ele agride, né, a Dalva e joga o menino recém-nascido. Pegou seu menino no chão ainda cego de ciúme. Saiu de casa com ele chorando forte nos braços. No fundo, estamos presos à incapacidade de ser outra coisa diferente do que somos. É inevitável, não dá para mudar. É isso que está sendo colocado, né? Aquilo que você se construiu naquela primeira infância, você vai estar amarrado, vai estar preso àquilo para sempre? É isso que o livro está discutindo.
Um machucado desses destrói não só quem apanha, mas quem bate. Lógico, ele também está machucado, arrependido, só que não dá para voltar atrás. E aí vai entrar na história mais uma personagem secundária e também desenvolvida com uma bela história, que é a Francisca de Assis. Os nomes são óbvios, né? Quem vai ser a Francisca de Assis? A santinha que amava todos os animais, incluindo os animais humanos. Tudo bem, coração? Então, assim como tem um Brando aí, agora vai ter uma Francisca de Assis. Ele vai levar o menino, que ele acredita já que esteja morto, para essa Francisca de Assis. Olha, faça o que for necessário. E ele não quer mais saber, né, daquele filho, do que aconteceu, se morreu, se foi enterrado, o que aconteceu. Tudo bem? Então, ó, fica aí, novo suspense, né? Quem é essa Francisca de Assis? Sem saber ler ou escrever, tinha uma sabedoria feita de enxergar os outros. Famosa, né? Empatia, né? Por isso que ela é a santinha, que cuida dos animais e que cuida dos humanos. Foi para lá que Venâncio foi com o filho no colo. E aí, lógico, né? Você já começa a imaginar o que possa acontecer. Depois de tantos cortes e tantos traumas, a gente vai começar a ter agora nascimentos e renascimentos. Nasce o menino, né? O filho da Lucy. Filho da Lucy com o Venâncio. Lembrem que desde o início a gente tem aquele triângulo, né? Duas mulheres e o Venâncio. Venâncio e Lucy tiveram um filho, João. João entrou na vida dela. E se Lucy se arrependesse? E se fosse buscar o menino no final do dia? 9 passos depois, o amor já era irreversível. Tinha, sim, mais um filho nos braços. Vejam, quando a Lucy percebeu que ela não era amada pelo Venâncio, e ela tem amor por esse filho, ela não quer que o filho cresça naquele ambiente, da zona, do meretrício. E aí ela entrega, vejam que curioso, né? Começa a fechar as cicatrizes. Vejam. Ela vai entregar esse filho para quem? Para aquela mulher, né, em quem ela bateu ali o tempo todo. Ela vai entregar o menino para a Dalva. E a Dalva recebe. A Dalva que já teve ali, né, aquela ferida aberta, né, ao perder o filho dela, Dalva, com o Venâncio, ela vai aceitar esse filho do Venâncio com outra mulher? Vai. Porque ela é boa, né? Porque ela nasceu num ambiente de amor. Tudo bem, coração? A Lucy teve dúvidas se dar o filho para a Dalva era repetir o próprio abandono. Ela que perdeu os pais, agora vai perder o filho. João estava em boas mãos, não se arrependeu. Ela fez a escolha certa. Quando ela vê o carinho da Dalva para com o menino. Tudo bem? Então vejam, né? Esse nascimento vai começando a curar as feridas, vai começando a fechar aí as pontas soltas do enredo. E aí vem as frases ótimas, né? Da publicitária Carla Madeira. Incansável desejo de esperança. Apesar de todos os pesares, né? Todos eles nutrem, né, esse incansável desejo de esperança. Preciso que você fique com João hoje. Na sacola tem tudo. Anotei cada coisa no papel para você saber o que fazer. Antes do fim da tarde, eu venho buscar nosso filho. Vejam, gente, é uma palavra. Quando a Dalva fala isso para Lucy, o que a Dalva fez? Ela incluiu a Lucy, né, nesse amor. O filho não é só meu. Eu, mãe adotiva, o filho também é seu. E você também vai criar, e você também vai cuidar dele. E aí deixa o menino João com a mãe biológica Lucy. O amor de Dalva curou a ferida de Lucy. O dia foi de festa no puteiro, porque tem a criança ali para todo mundo cuidar. O que vai acontecer? Mais uma ponta que vai, né, se fechar. Olha lá. Pediu a Francisca, ela vai conseguir descobrir aí o enredo, você vai ter que ler o livro, né, coração? Porque é muito legal, que vale muito a pena.
Pediu a Francisca que não contasse a Venâncio que Vicente estava vivo. Lógico, né? Quando você lê ali que o Venâncio levou o filho para Francisca, evidente que essa criança está viva. Tudo bem? Então o menino, o filho do Venâncio com a Dalva é o Vicente. E esse Vicente ainda está vivo. Mas vejam, a Dalva pede para Francisca que ainda não conte nada para o Venâncio. Porque ela não sabe ainda como esse Venâncio vai reagir. Ela não tem como saber, né? Depois da reação louca que ele teve, como é que ela vai poder confiar? Não tinha como consertar as coisas com Venâncio. Apesar desse incansável desejo de esperança, olha lá, o amor deles estava acabado. Ela pode acreditar que ela vai curar a ferida também do Venâncio? Será? Ela pode se iludir a esse ponto? E aí é lógico, né, coração? Só o amor constrói, né? A verdade vai se conhecendo aos poucos, as pontas do enredo vão todas se fechando, se amarrando, e o rio vai poder correr à vontade. Então, belíssimo livro, né? Não vou nem ler isso aqui, você vai ler, né? Porque é lindíssimo o final. E acabo fazendo a propaganda, né? Já que eu usei e abusei aqui do livro da Carla Madeira, esse grande sucesso, estou aí fazendo propaganda, 3 obras dela, além do Tudo é Rio, que é o primeiro, Véspera e A Natureza da Mordida. Tá bom? Então, uma grande autora brasileira, e aí, lógico, né? Pensando que a FUVEST quis fazer essa nova lista aí para o próximo vestibular, com mulheres só com autoras, poderiam, né, ter colocado aí uma Carla Madeira, uma autora contemporânea, uma leitura agradabilíssima. Eu acho que iria agradar muito mais, né, o público leitor, os estudantes aí, né, querendo ingressar na universidade, do que várias das obras que foram colocadas. Está aí a minha crítica bem de leve para a FUVEST e a sugestão, né, de se usar e aproveitar a leitura da Carla Madeira, que é uma grande autora contemporânea. Certo, coração? Então, aquele abraço. Voltaremos aí em breve pensando na segunda fase da FUVEST, tá bom? Mas no meio aí desses vestibulares todos, quis trazer essa grande obra para vocês. Aquele abraço, valeu. Lembrem sempre de prestigiar o nosso canal Escolha Educação, sempre ali compartilhando, curtindo, comentando. Muito pouca gente comenta. Se inscreva no canal, dá uma força para nós aí. Aquele abraço. Fui!